Olá galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo dos descritores do Saeb. Nessa aula vamos trabalhar o descritor 21. Os problemas envolvendo esse descritor exigem que você tenha habilidade em reconhecer as diferentes representações de um número racional, pessoal. Então, vai ser necessário que você saiba representar o número racional na forma fracionária, na forma decimal e na forma de porcentagem. Então é isso que eu vou apresentar para vocês aqui nessa aula, os métodos de como transformar de uma representação para outra representação. Vamos iniciar aqui fazendo a representação da forma fracionária para a forma de porcentagem. Eu vou transformar uma fração em uma porcentagem. Então, o método que você pode utilizar para transformar uma fração em uma porcentagem é multiplicar o numerador por 100 e dividir o resultado pelo denominador. Neste caso, 1 sobre 4, eu vou multiplicar o de cima por 100, que é o 1. Vou fazer a multiplicação aqui uma vez o 100. E o resultado eu vou dividir pelo de baixo. Nesse caso é o número 4. Uma vez o número 100 vai dar 100, né? E eu vou dividir esse 100 por 4. Se você realizar essa divisão 100 dividido por 4, vai dar 25. Isso quer dizer que 1 sobre 4 é a mesma coisa de ser 25%. São coisas iguais que estão representadas de formas diferentes. Um está representado na forma fracionária e o outro na forma de porcentagem. Agora vamos ver como que faz o contrário. Como transformar a porcentagem em fração. Nesse caso, em vez de você multiplicar por 100, você vai dividir por 100. Eu vou pegar o 30, que é a porcentagem aqui, e vou dividir por 100. Aí você vai simplificar essa fração até chegar em uma fração irredutível. Qual é o número maior do que 1 que dá para dividir o 30 e o 100 ao mesmo tempo? O número 2, né? A divisão do 30 por 2 vai dar 15 e esse 100 por 2 vai dar 50. Não dá mais por 2, não dá por 3 também. Então você vai pelo próximo número primo. No caso, o 5, o 15 é divisível por 5 e o 50 também. 15 dividido por 5 vai dar 3 e o 50 dividido por 5 vai dar 10. Tem algum número maior do que 1 que dá para dividir o 3 e o 10 ao mesmo tempo? Não tem. Então isso daqui é uma fração irredutível. Não tem como você reduzir mais. Isso quer dizer que a fração 3 sobre 10 é igual à porcentagem 30%. Eu transformei a porcentagem em fração. Agora aqui eu vou pegar a fração e representar na forma decimal. O método que você pode usar para transformar uma fração em número decimal é dividir o de cima pelo de baixo. Ou seja, neste caso aqui, eu vou dividir esse 3 por 5. Como o 5 é menor do que o 3, eu acrescento um zero ao dividendo e um zero e uma vírgula ao quociente. Agora eu vou procurar um número que eu multiplico por 5, que vai dar 30. No caso é o 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então essa divisão 3 dividido por 5, ou seja, a fração 3 sobre 5 é igual ao decimal 0,6, pessoal. Então, tem uma representação fracionária, eu representei agora na forma decimal. Agora vamos ver como que faz o contrário, pegar o decimal e transformar na forma fracionária. O método que você pode usar para transformar o decimal em uma fração é dividir por potências de base 10. Ou seja, se tiver uma casa após a vírgula, você vai dividir por 10. Se tiver duas casas após a vírgula, por 100. Se tiver 3 casas após a vírgula, você vai dividir por 1000. E assim por diante. Nesse exemplo, pede para você transformar
esse 0,05 em fração, então tem duas casas após a vírgula. O numerador você considera sendo o número inteiro aqui. Você esquece os zeros que tem à esquerda e a vírgula. Vai ficar só o número inteiro em cima como numerador. E embaixo vai ser a potência de 10. Neste caso, vai ser o 100. Por que é 100? Porque tem duas casas após a vírgula. Se tem duas casas após a vírgula, você divide por 100. Se tivesse só uma, seria por 10. Se tivesse três casas após a vírgula, por 1000. Aí você vai procurar um número que dá para dividir o 5 e o 100 ao mesmo tempo. Vou dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E o 100 dividido por 5 vai dar 20. Isso daqui é uma fração irredutível. Sendo assim, a fração irredutível que representa 0,05 é 1 sobre 20. Agora eu vou pegar a porcentagem representar na forma decimal. Para representar a porcentagem na forma decimal, primeiro eu transformo a porcentagem em uma fração e depois eu vou dividir o numerador dessa fração pelo denominador da fração, que vai ser o meu número decimal como resultado. Vamos para esse exemplo. O 25% é a mesma coisa de ser 25 sobre 100. E são coisas iguais, né? Então, eu vou simplificar isso daqui por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. E eu vou pegar e dividir agora o 100 por 5, que vai dar 20, né? Dá por 5 de novo. 5 dividido por 5 dá 1. E o 20 dividido por 5 vai dar 4. Pronto, eu encontrei na forma irredutível. Isso é uma fração na forma irredutível. Se você quisesse dividir logo aqui o 25 por 100, já ia dar certo. Mas é bom você transformar essa fração em números menores, né? Você faz a redução para ficar melhor de você trabalhar. É bem mais fácil você dividir 1 por 4 do que dividir 25 por 100. Mas dava certo também. Você poderia dividir o 25 por 100 diretamente. Mas eu preferi reduzir. Eu vou dividir agora o 1 por 4. Como o 4 é menor, o 1 é menor do que o 4, eu vou acrescentar um 0 ao dividendo e o 0 e uma vírgula ao quociente. Qual o número que eu vou multiplicar por 4 que vai se aproximar do 10? Vai ser o número 2. 2 vezes o 4 vai dar 8. 8 para 10, sobra 2. Como o 2 é menor do que o 4, acrescento um 0 aqui. Eu não posso acrescentar outra vírgula ao quociente porque o número só tem uma vírgula. Então, você apenas divide o 20 por 4, que vai dar 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, essa divisão 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Isso quer dizer que a fração 1 sobre 4 é igual a 0,25. Ou seja, esse 25% é igual a 1 sobre 4 na forma fracionária e é igual a 0,25 na forma de número decimal. Então, uma estratégia que você pode utilizar para transformar a porcentagem em decimal é primeiro pegar a porcentagem e representar na forma de fração e depois transformar a fração em um número decimal. Vamos para esse último caso aqui, que é transformar o decimal em uma porcentagem. Para transformar o decimal em uma porcentagem, você vai multiplicar por 100. Você vai pegar esse 0,15 aqui no exemplo e multiplicar por 100. E para multiplicar o número inteiro pelo número decimal, você esquece a vírgula e no final você repõe a vírgula no resultado. Para fazer a multiplicação, você esquece a vírgula, deixa apenas 15 vezes 100. Vou multiplicar aqui esse 15 por 100. Baixo o 0, o outro 0 também. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. Quantas casas tem após a vírgula? 2. Então, você vem aqui. 1, 2. Sobrou quem? O 15. Então, 0,15 vai dar 15%. É desse jeito que você pode fazer para transformar um número decimal em uma fração. Além dessas três representações que eu apresentei para vocês,
o número racional também pode ser realizado a leitura dele a partir de uma figura ou de um desenho. Como você pode ver aqui esses desenhos, você pode representar essas situações através de fração e, consequentemente, pegar a fração e representar na forma de porcentagem ou na forma de número decimal. Nesse primeiro desenho aqui, eu tenho um círculo dividido em duas partes e eu destaquei uma das partes. Você utiliza o conceito de fração para fazer essa representação desse desenho na forma de um número fracionário, né, de um número racional. Então, você tem que lembrar que o conceito de fração é o seguinte: o número que fica em cima vai representar as partes tomadas, o número que fica embaixo vai representar a quantidade de partes que foi dividido o todo. Nesse caso, esse círculo foi dividido em duas partes, então embaixo vai ser o 2 e a parte tomada vai ser o 1, que é o que eu destaquei no desenho, né? Se você quiser transformar isso daqui na forma de porcentagem, basta multiplicar o de cima por 100, que vai dar 100, divide por 2. E 100 dividido por 2 vai dar 50%. Então, esse desenho pode ser representado como 50%. Se você quiser transformar esse 1/2 em decimal, divide o 1 por 2. Se você dividir o 1 por 2, você vai obter 0,5. Agora vamos para esse segundo desenho. Você observa que esse círculo está dividido em 5 partes iguais. Logo o denominador vai ser o 5 e a parte tomada vai ser o que está destacado, que está em vermelho aí, que é o 1. Então fica 1 sobre 5. Transformando isso daí em porcentagem vai dar 20% e transformando em número decimal vai dar 0,2. Nesse terceiro desenho aqui você tem um quadrado dividido em 4 partes. Então, o denominador vai ser o 4 e a parte tomada vai ser 1. Então, fica 1 sobre 4. Transformando esse 1 sobre 4 em porcentagem, vamos obter 25%. Transformando 1 sobre 4 em número decimal, vai dar 0,25. O último desenho aqui tem um círculo dividido em 4 partes iguais e tem 3 partes tomadas. Então, embaixo fica o 4 e em cima fica o 3. Transformando esta fração em porcentagem, fica 3 vezes o 100, que dá 300, dividido por 4, 75%. Se eu dividir o 3 por 4, vai dar 0,75. Então, você tem que entender que o número racional também pode ser representado na forma de um desenho. E a partir do desenho você vai representar ele na forma fracionária, decimal ou de porcentagem. Vamos resolver aqui algumas situações problema contemplando o descritor 21. Vamos para o exemplo 1. Geralmente as questões que contemplam esse descritor vai vir um enunciado, em seguida vai vir um desenho ou uma figura ilustrativa, né? E após a figura vai ter o comando da questão, aquilo que a questão está pedindo, né? O comando. Então vamos para esse primeiro problema. O problema fala o seguinte, ó: no painel de um carro, o medidor de combustível registra a quantidade de gasolina ainda disponível no tanque. Como mostra a ilustração abaixo, temos aí a imagem, né, registrando o combustível do carro, o ponteiro está em cima do 3/4, né? E abaixo tem o comando da questão. O que ele pede? O número decimal que corresponde à parte do tanque que se encontra ocupada com combustível Então você vai transformar ou representar essa fração, né? Esse número aqui, 3 sobre 4, na forma de decimal. E para fazer isso, basta dividir o numerador, que é o 3, por 4. Você acrescenta um 0 aqui ao 3 e um 0 e uma vírgula aqui, ó. Aí o 30 dividido por 4 vai dar 7, porque 7 vezes 4, 28. Para 30, sobra 2. O 2 é menor do que o 4, acrescenta um 0 aqui. 20 dividido por 4 vai dar 5, e 5 vezes 4, 20. Essa divisão aqui, ó,
esse 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Então, essa fração aí, quantidade de combustível no carro, corresponde a 0,75. Beleza? Vamos para mais um problema. Esse problema nos diz o seguinte: o aluno com melhor desempenho na avaliação diagnóstica do nono ano B acertou 4/5 das questões da avaliação. Aí o comando: qual a porcentagem de acerto desse aluno nessa avaliação? Você vai ter que representar esse 4/5 na forma de porcentagem. E aí eu já apresentei para vocês como que faz isso, né? Basta multiplicar o de cima por 100 e o resultado você divide pelo de baixo. Se realizarmos essa multiplicação 4 vezes o 100, vamos obter 400. Agora eu vou pegar esse 400 e dividir por 5. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Então sobra o zero. Então você acrescenta o zero aqui. Isso quer dizer que 4/5 é a mesma coisa de 80%. Logo, este aluno acertou 80% das questões da avaliação diagnóstica. Vamos para o problema 3 aí. Esse problema nos fala assim, ó. Um atleta, durante o seu treinamento de arremesso livre de basquete, obteve 70% de acerto. A alternativa que melhor associa ao aproveitamento desse atleta é: quando tiver desenho, pessoal, uma estratégia que eu sugiro para vocês utilizar é transformar essa porcentagem em fração, para depois você fazer a relação entre o desenho e a fração. Eu vou representar esse 75% na forma fracionária. Para transformar essa porcentagem na forma fracionária, basta eu dividir por 100, né? Vai ficar 75/100, que é a mesma coisa. Dá para simplificar por 5, que vai dar 15/20, e vai dar por 5 de novo, que vai ficar 3/4. Então, a fração que representa 75% é 3/4. Agora você vai verificar qual desses desenhos tem 3/4. Você percebe que aqui esse todo foi dividido em 4 partes. Então, o 4 embaixo. E eu destaquei uma das partes. Então, é 1/4. Então, não é o item A. No item B, eu tenho duas partes pintadas e 4 foi dividido todo. 2/4. Já no item C, ó, eu tenho 3 partes destacadas e o todo foi dividido em 4 partes. Logo, a resposta vai ser a alternativa C. Nesse caso do item D, eu tenho 4 partes pintadas e foi dividido tudo por 4. Então, fica 4/4, que vai dar 1. Né? Então, a resposta vai ser a alternativa C. Vamos fazer uma questãozinha do Enem abordando esse descritor para você ver o quanto que esse descritor é importante na sua vida estudantil. Até na prova do Enem, você vai precisar ter essa habilidade para responder algumas questões. Então, essa questão é do Enem de 2010 e a questão fala assim, ó. Um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações, conforme a figura seguinte. Aí tem uma figura dividida em 4 partes e tem 3 partes destacadas, que foi que ele utilizou para fazer aí os conceitos e as explicações, né? Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para essa segunda situação é... Então, o raciocínio que eu utilizei aqui foi transformar esse 40% em fração. O 40% na forma fracionária vai ser o 40/100. Você divide a porcentagem por 100, né? 40/100. Você pode cancelar esse zero com esse, ó, e fazer a simplificação por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, e o 5 dividido por 2 dá... Perdão, 10 dividido por 2 vai dar 5. Logo, a fração que corresponde
a 40% é 2 sobre 5 na forma irredutível, pessoal. Você vai verificar dentre essas imagens aí qual que tem uma fração 2 sobre 5. No primeiro exemplo, você dividiu aqui a lousa em 4 partes iguais. Então, embaixo, que é o denominador, a quantidade de partes que foi dividido todo é o 4. E foi escrito em apenas uma das partes. Então, a fração que representa essa imagem aqui, esse desenho, é 1 sobre 4. No item B, tem 2 partes escritas em 4 partes ao todo que foi dividida. Já no item C, eu tenho 5 partes que foi dividido todo e tem 2 partes utilizadas. Logo, a resposta vai ser a alternativa C, 2 sobre 5. Neste caso aqui do item D seria 3 sobre 5, né? E na última seria 4 sobre 5. Então aqui encerramos a nossa aula explicando esse descritor 21. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula, né, que a gente vai trabalhar o descritor, dando sequência a esse estudo dos descritores do SAEB. Vamos trabalhar com o descritor 22. Então um abraço, pessoal, e até a próxima.